Ela é apostólica? São os 12 apóstolos. Todos eram judeus. Começou em Jerusalém, aquilo que eu já falei algumas vezes. A dificuldade que eu não consigo ver na história e nas escrituras é que é romana. Por que romana? É como se tivesse um ramo posterior que dissesse que é dele, mas não é. Agora, nós concordamos em muitas coisas, sabe, padre? Vamos diminuir a tensão. Nós concordamos que Deus se revelou por meio das escrituras. Nós, inclusive, as igrejas cristãs, numa perspectiva mais ampla, concordam com os 5 concílios, vamos dizer assim. Nós não temos dificuldade de Sé, Constantinopla, Éfeso, Calcedônia, pelo menos com os 4 primeiros, mas é uma situação. Nós reconhecemos a inspiração, os católicos e evangélicos, e a Igreja de Cristo, vamos dizer assim, reconhece a inspiração divina das Escrituras, com base na 2ª Epístola a Timóteo, no capítulo 3, né? Reconhecemos. Agora, as divergências começam quando se quer acrescentar a mais. Essa é a grande divergência que nós podemos nos debruçar sobre ela. Não é? A tradição me parece ser fonte adicional de revelação para o católico. Então, ótimo. O senhor pode especificar e esclarecer isso. Então, se detiver unicamente nas escrituras, é o que nós fazemos. É porque as escrituras, elas são impressionantes, elas são únicas, são incomparáveis. É aquilo que nós falamos. As escrituras trazem por si só, em relação aos seus níveis de conexão, interconexão, a confiabilidade da Bíblia, que nós podemos falar sobre ela, traz um elemento sobrenatural para esse texto. É por isso que esse texto é diferente de todos os demais. Esse texto, ele se distancia de tudo que é produzido. Nós podemos, padre, se assim o senhor quiser, falar sobre alguns temas, algum tema que o senhor quer especificamente falar agora? Não, o senhor tinha mencionado o tema da justificação, se quiser a gente pode entrar nele. Pronto. Eu posso comentar isso que ele falou? Não sei, terminou já? Pode. Então, quer que eu fale da justificação, então? A pergunta vai ser sobre isso? Quer entrar na justificação? Pode ser. Tá. A justificação, eu acho que é um tema muito importante. Eu acho que a justificação, pelo menos da minha perspectiva, é o que mais me preocupa. Só uma pergunta, qual que é a sua denominação? Sou pentecostal. E arminiano, calvinista? Sou arminiano, como católico também é. Mais ou menos, sabia? Eu não sabia, Não, Mas a doutrina... já fez a pergunta, é isso? Não, mas só pode falar, deixa eu... É que a doutrina católica, ela tá acima do arminianismo e do calvinismo. Mas, tá, vai lá. Então, qual Mas seria acima, a pergunta? eu queria acima do arminianismo e calvinismo e solucionaria, né? Eu acho que soluciona. Soluciona. É o molinismo? Não. Molinismo? Existe isso? Não, é uma doutrina, essa sim é de raiz mais protestante. Ela é altamente intelectual, o molinismo, né? Ela pressupõe um entendimento da filosofia do tempo muito profundo. O Bill Craig talvez seja um molinista mais evidente. Mas enfim, vamos... Tomista. Vamos nos circunscrever aqui, não é? A justificação para nós é ato de Deus. Nós temos apenas que abrir o coração, somente pela fé, independentemente de obras. Não é pelo que nós fazemos que nós alcançamos a salvação. Até porque, professor Vilelas, me diga uma coisa, entre Hitler e Madre Teresa de Calcutá, qual foi que agiu mais moralmente? A Madre. Madre Teresa. Claro. Então, Madre Teresa está aqui, Hitler está aqui. Mas mesmo ela, Madre Teresa, não alcança o nível necessário para ser salvo, que é a perfeição. Por isso que todos, de Madre Teresa a Hitler, que são salvos, têm de estar em Cristo, porque ele é aquele que é aprovado. Isso é justificação. Tá. Nós somos justificados em Cristo, não por nós mesmos. E um exemplo que depois a gente pode se aprofundar, claro, de alguém que não fez boas obras e tem certeza 100% da salvação, é o ladrão na cruz. O ladrão não fez nada de bom, nem viria a fazer.
Não poderia andar nas veredas da justiça porque seus pés estavam pregados na cruz. Não poderia vir a fazer boas obras porque suas mãos estavam pregadas na cruz. E aquele ladrão, Jesus de Nazaré, o Deus encarnado, olhou e disse: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Uhum. Padre. Tá. Eu só vou fechar umas portinhas que ficaram abertas Tá bom. do que veio antes. Perfeito. Essa coisa do Petrus Petra. O elemento central da confissão de Pedro e daquilo que Jesus diz em Mateus 16 é as chaves. Eu te entrego as chaves. Eu te entrego as chaves. Isso Jesus disse. Esse é Mateus 16, 18, padre? É. Mas Mateus Jesus 18, 18, ele entrega a chave para todo mundo. Certo. Porque é todo mundo com a mas, cópia da chave. mas a Pedro, ele dá o papel de representar toda a igreja. Mas a chave vai para todo mundo, padre. Não. O que é ligado no céu será ligado no céu, que é a razão de ter a chave. Tá não... É Mateus 18, 18, se eu não me engano. Não, peraí, calma. Mateus 16, Jesus diz: eu te entrego as chaves do reino dos céus. Tudo que ligares na terra, etc. Isso que você diz depois, tudo que ligares na terra será ligado no céu, tudo bem. Jesus diz em Mateus 18 a todos os apóstolos. Isso, é a mesma coisa. Mas a Pedro, exclusivamente, Jesus diz: eu te darei as chaves do reino dos céus. Ou seja, Pedro representa, ele tem a prerrogativa de representar a igreja na sua pessoa, né? Inclusive Carson, que é um exegeta evangélico, concorda com essa interpretação de que Jesus está falando de Pedro ali. Nossa, oremos pelo Carson. Mas Bom, e depois a doutrina católica não entende tradição como uma fonte adicional. Ela entende tradição e escritura como uma fonte única. E isso é muito importante, porque conceber as escrituras como não oriundas da tradição sob inspiração do Espírito Santo significaria que elas cairiam do céu. E não é assim, né? Repita, por favor. A tradição, a Igreja Católica não tem como fonte... Não. O que eu estou dizendo é o seguinte: sim, que tradição e escritura são uma única fonte. Tradição e escritura? Sim. São uma única fonte. Porque as escrituras surgiram da tradição e não o contrário. Senão eu tenho que acreditar que as escrituras caíram prontas do céu. E não foi o que aconteceu. Tema da justificação. Vamos virar a página. Mas assim, deixa eu me dar um parênteses. Agora, tradição e escritura são uma única coisa, isso aí... Uma única fonte. Uma única fonte exerce uma interpretação forte aí em cima, né? Porque a escritura é o que o senhor tem aí, né? Tradição é o que se diz dela, né? Então, assim, deixando bastante claro, no português simples, escrituras são os 66 livros da Bíblia. Para nós, o senhor tem mais 7 livros do Antigo Testamento, isso é escritura. Tradição é o que se entendeu dela. É isso que está errado. Porque a tradição apostólica antecede as escrituras. Os apóstolos primeiro pregaram, depois escreveram. Como é que o senhor soube que foi que eles pregaram? Ô, pastor, eu ia só pedir para deixar ele concluir e aí depois, depois tem 3 minutos. Não, mas já aconteceu também por parte do padre, só pra gente ter uma dinâmica melhor aqui. Vamos lá. Vamos voltar ao tema da justificação. Tá. Né? Justificação. Desde 1999, eu acho que esse tema ficou um pouco no passado, a partir da declaração conjunta feita entre a Igreja Católica e a Igreja Luterana. Por quê? Qual ano? 1999. Certo. Né? Embora, assim, para a doutrina católica, aquilo que os evangélicos entendem da doutrina católica não corresponde à doutrina católica no que tange à justificação. Todos os evangélicos? Todos. Porque os evangélicos nos reputam pelagianos ou semi-pelagianos. Todos. E a doutrina católica não é pelagiana e nem semi-pelagiana. O Concílio de Orange, II, é o concílio em que o semi-pelagianismo é derrotado na igreja. Ora, a graça inicial, é o que nós chamamos de graça inicial, que é a graça da justificação, ela não pode ser merecida. Isso é doutrina que o Concílio de Orange determinou e é doutrina do Concílio de Trento também. O Concílio de Trento diz claramente que a primeira graça, a graça da justificação, não pode ser merecida. Trento, inclusive, não estou questionando não, só acrescentando. Trento, inclusive, anatematiza a sola fide, né? A só fé, somente a fé. Sim, no sentido de que... ainda mais gravosa, né? O Trento.
Veja bem, então vamos lá. Se você entende... Porque o problema de Lutero é que Lutero ele absolutizava de tal modo o princípio do sola gratia que até as boas obras do cristão feitas em graça de Deus eram entendidas como más. Há um problema antropológico, de teologia, de antropologia teológica na doutrina luterana, que aqui sim nós divergimos. Eu não defendo isso. Então, eu defendo que tá e nas aqui escrituras. nós temos uma outra dificuldade que é importante. Você veja como que é difícil fazer um debate entre católicos e evangélicos, porque cada... Porque o senhor quer que eu defenda Lutero? Não. Eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo assim, é que cada ramo exige uma abordagem. Uma resposta. A base está nas escrituras. Vamos debater com base nas Sim, escrituras. mas, por exemplo, vamos debater com base na Bíblia. Mas entre vocês há uma divergência muito grande. Vamos nós dois debater com base na Bíblia. Inclusive, então, mas é isso. É que como você tem uma pluralidade de confissões, então, por exemplo, ele está dizendo, eu não acredito na doutrina luterana de que as obras feitas em graça de Deus, elas são más intrinsecamente e não podem e não tangem a salvação. Ele está dizendo isso. Mas há quem acredite nisso. Né? Os luteranos hoje não acreditam mais. Os luteranos são diferentes de Lutero. Eles mudaram. Então, veja, este é o ponto fundamental. A graça inicial não pode ser merecida. Segundo, para fazer qualquer obra boa, o cristão necessita do socorro da graça divina. Concílio de Orange e Concílio de Trento. Ou seja, eu não posso fazer nenhuma obra boa sem o socorro e o auxílio da graça. Aonde é que está o ponto de discordância entre a doutrina católica e a doutrina evangélica nesse aspecto? É justamente o fato de que as boas obras feitas em graça de Deus, elas têm um valor sobrenatural. Ou seja, Filipenses 2,12, quando Paulo diz, trabalhai pela vossa santificação. Ou quando Jesus diz, esforçai-vos por entrar pela porta estreita. É santificação. Certo, mas as obras... é obra mesmo. Então... Mas não justificação. Então, esta é a doutrina católica. Agora, Lutero não acreditava nisso. E Calvino também não. Porque essas doutrinas são totalmente monergistas. Comentário. Olha, entre nós, entre os cristãos, o debate é com base nas escrituras. Então, assim, o que é necessário para a pessoa ser salvo? Falando de maneira básica sobre a questão da justificação. Nós encontraremos um ponto de interseção nas escrituras, na Bíblia.